Estamos de volta aqui para a parte 2. O irmão Cris já chegou. De volta. De volta. A irmã Edna acabou de entrar aqui também. Acho que ela já está subindo. Aí, subiu. Maravilha. Só para finalizar, não é? Vamos aqui, né? Finalizar aqui um pouquinho. Só para a gente poder terminar, quer falar mais alguma coisa, irmã Edna, do capítulo? Estava terminando o raciocínio, né? Eu corri para ver se a gente conseguia, mas conseguimos, né? Não tem como, porque senão teria que fechar de uma forma abrupta, porque tem que salvar, né? Mas pode ficar tranquila. Meu Deus. Mas assim, o que eu queria só concluir aqui, que esse processo hierárquico no mundo espiritual não tem nada a ver com a força, eu coloquei aqui com a imposição, com o dinheiro, mas sim com a moral, né, espiritual, com a moral dos espíritos, não é? E que nós devemos respeitar o processo hierárquico, porque em qualquer lugar nós temos a hierarquia, não é? Tanto no mundo material como no mundo espiritual. Essa hierarquia ela é coerente. Então, lá, o que nós precisamos compreender, porque Alfredo estava na condição de orientador e o Alonso na condição de enfermo. Então, ele escolheu o caminho certo. Nós temos que ter essa perspicácia de saber quando nós estamos errados e sermos humildes, ter cuidado com a vaidade, porque é uma porta aberta para a obsessão, para uma fascinação, e essa fascinação pode nos prejudicar. Por orgulho, não é? Por achar que nós queremos ser melhor do que os outros, porque nós conhecemos mais do que os outros. Acabar com essa bobagem. Nós estamos aqui em aprendizagem. Nós sabemos muito pouco, nós estamos aprendendo, estamos no beabá. Graças a Deus essa oportunidade. Então, lembrar de que aqueles que têm uma moral, que têm um conhecimento, que têm essa condição moral mais elevada, que possa ser o nosso orientador, meus irmãos, para nós não cairmos em tentação. É isso que eu achei assim. Porque eu fiz lembrei do João Evangelista, que sempre estava ouvindo esse lado, tinha essa condição de ver Jesus como o grande amor da vida dele, mas de respeitar qualquer decisão. Em compensação, Judas não. O amor de Judas era um amor diferenciado, né? Muitas vezes nós temos aquele amor egoísta. Ele está errado, eu quero ajudá-lo. Então, a forma dele de ajudar foi uma forma ególatra. Então, precisamos prestar atenção a essa condição, desse impacto que quando nós ouvimos um não é, daqueles superiores nossos, e nós devemos parar para refletir, porque esse não, ele vem muitas vezes com sim, para depois uma ajuda grande espiritual. O que é que vocês acham, gente? Cris. Irmão Cris, quer falar alguma coisa? Pode falar, João, primeiro. Pode falar. Posso? Comentando de uma forma mais direta que o que a irmã Edna trouxe primeiro, né, falando sobre Judas, é muito importante nós nos lembrarmos sempre de que Judas amava sim e amava muito. Ela trouxe essa questão, né, mas sim, ele ainda estava muito ligado às questões materiais e por vaidade ele achava que ele ia dar uma outra volta para que esse amor pelo Cristo fosse consumado, para que ele fizesse Jesus um rei. Ele achava que o materialismo, né, era a virtude e a forma de viver esse reinado de Jesus. E não era. E a gente viu aí o desfecho. E aí, um outro comentário aqui, né, que o irmão Cris trouxe sobre, né, lá no capítulo dele, sobre o sopro criador, né, e a gente tem isso no Gênesis, né, no início da Bíblia, ali no início do Pentateuco, da Torá. E aí a gente tem o Cristo, né, lá quando a gente tem aquele encontro do Cristo falando, né, com aquele mestre da lei, né, com aquele senhor que estava ali perguntando para ele, né? A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo isso para fincar o dogma da reencarnação, né? E Jesus está conversando, né, nessa conversa e fala que o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe, né, de onde vem nem para onde vai.
E Nicodemos, né, um mestre da lei, um doutor em todo aquele conhecimento, não sabia disso. E a gente tem essa ideia do sopro, né, Criador, Jesus falando, o Espírito, né, que sopra. E aí a gente, né, viu aqui hoje o sopro, né, o som, o verbo, né, a irmã está colocando aí as nuances do verbo na prece, né, o irmão Cris, a gente já conversou muito sobre essas questões do som, relativas ao som. E aí a gente tem aqui e a gente falou muito sobre magnetismo hoje, a gente faz uma reflexão, né, todo esse arcabouço do que a gente estudou, o seguinte: a gente sabe que existem fluidos espirituais e fluidos, né, anímicos, aqueles que partem do ser humano encarnado. O que a gente percebe? Né, que muitas vezes, e as casas espíritas elas vivenciam mais isso, há problemas, né, com o fluido anímico, porque pode não ser compatível, pode ficar ali demais, pode ficar de menos e não dá certo. Mas a gente vê, né, que o amor, e a gente viu a irmã Edna trazendo o exemplo aí nos capítulos sobre como, né, essa atitude mental de André Luiz de amar aquela irmã no momento da assistência faria toda a diferença. Aí o amor, a gente percebe, né, e as grandes lições sobre o magnetismo, a gente vê que o amor, a atitude do amor, ela tem quase que um poder de, né, transformar esse fluido, de converter esse fluido anímico para que ele trabalhe de uma forma melhor e para que ele se associe aos fluidos espirituais. E é o que a gente percebe de tudo isso, que em sendo encarnados e podendo emanar fluidos encarnados, quando nós amamos, nós nos desmaterializamos e, inclusive, esses fluidos que partem de nós, eles se aproximam mais de fluidos espirituais que são os mais poderosos, né? Que dentro dos tratamentos espirituais, a gente vai ver isso mais para frente nos livros de André Luiz, o concurso do fluido espiritual em muitos processos de cura, ele é o mais importante. E a gente percebe, né, no livro de Francisco de Assis, que em vários momentos de cura era a mão de Jesus que estava sobre a mão de Francisco de Assis, ou seja, o fluido espiritual maior, o amor maior. Então, quando a gente ama, a gente está estudando sobre magnetismo, né, vendo aqui a importância do magnetismo e uma forma de canalizá-lo, de entendê-lo, né, de uma forma mais sistêmica, mas o amor sempre vai ser, né, a forma de aproveitar tudo isso corretamente e conseguindo um efeito muito mais eficaz. Então, desde lá, né, quando o irmão Cris trouxe o sopro criador, a gente vendo, né, a ideia aí do Espírito entrando pelo sopro, depois Jesus falando, né, que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vem, de onde vai. A gente, né, caminha sempre para um processo de desmaterialização. Essa é a ideia, né? O que é desmaterializado, o espírito, inclusive aquilo que parte de nós, que são os fluidos, também precisamos encontrar meios para que eles sejam mais desmaterializados. Essas são as lições maravilhosas que esse livro traz para a gente. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero dar uma palavrinha. Quando você fala no amor, não é? Nós sabemos que o amor está inserido, acima de tudo, na moral do magnetizador, daquele que tem o seu próprio fluido, que é o anímico, né? Fluido anímico, que entra em junção com o fluido espiritual, ele que tem que estar ali. O processo de educação medianímica, porque é o animismo com a própria mediunidade, que ela é orgânica porque ela é no perispírito, nós precisamos a cada dia desenvolver essa moralidade, se abster das coisas materiais, se voltar para os planos mais espiritualizados, porque quanto mais você adquire esse sopro divino, mais você desenvolve esse amor divino. Mas você tem essa condição até de ser um instrumento mais evoluído para as esferas superiores, para os espíritos mais superiores. Por isso que tem médicos que dizem, por que eu não recebo tal espírito? Por que eu não recebo Bezerra de Menezes? Por que eu não recebo um espírito mais evoluído? Porque você precisa, meu irmão, minha irmã, começando de Edna, se moralizar, se espiritualizar. E essa espiritualização existe um tríplice aspecto, é o conhecimento, não é? A abstinência do mundo material e também o desenvolvimento desse sentimento amor que está inserido nesse aspecto. Observe, quem é o exemplo do amor? Jesus, não é? Chico Xavier, que é João Evangelista, Francisco de Assis, e assim vai, não é isso? Aqueles que estão no nosso referencial são exemplos de amor porque se moralizaram, não é isso, João? Não é isso, Cris? Eles se esforçaram em cada encarnação para se afastar do mundo, né, dessas experiências mundanas e viver o essencial. Quantas pessoas estão aqui assistindo nesse momento, buscando a essência da vida? O que é que você veio fazer aqui no mundo material?
Será que só foi bem para dormir, assistir televisão, assistir filmes, né? Brincar, passear? Isso faz parte. Mas nós viemos para muito mais coisas, para sairmos melhor do que chegamos. E essa melhora, ela tem que ser com evolução espiritual. E essa evolução depende disso tudo. Esse é o que eu captei nessa questão do sopro. É legal a Edna ter falado sobre a moral, né, daquele que está dando passe, daquele que está dando o sopro, porque realmente é pura ressonância, né? A gente está falando aqui, todos os livros do André traz essa mecânica, né, de magnetização e como, né, esse comportamento de onda, porque na verdade é um comportamento de onda. A gente ressona com as coisas. Então, ao eu falar aqui, vocês concordarem, vocês estão ressonando com a onda. A gente está desenhando uma onda no ar. Se a gente não, né, se a gente não estivesse concordando, a gente desviaria dessa onda mental. Né? Isso. Então, o nosso próprio comportamento, né, diário mostra muito bem como a mecânica das coisas funciona. Não simples concordar, não simples discordar. Né? Isso porque a onda é assim. Então, o amor, e ela sempre está vindo de dentro para fora. Né? Então, a gente tem que realmente ressonar com aquilo, assumir a nossa identidade cósmica, é viver realmente o amor que tem dentro de nós, é trazer esse amor para a nossa presença, para o nosso dia a dia, né? E assim compartilhar ele com quem a gente pode, né, no momento, e ter essa noção do magnetismo em si, né, como a gente falou, a oração, né, oração, a etimologia de oração, né, da palavra oração vem de oráculo, né, de você ir a algum lugar, você criar um portal, mas esse portal, muitas pessoas, como vivem o externo, pensam que é você criar um portal, vai aparecer um portal, mas a saída é sempre dentro. Né? Então, é abrir a porta do nosso coração. Quando a gente para orar e aí assume essa identidade, a gente sente essa energia, né? Trazer essa energia, nós somos veículos dessa energia. Então, a gente tem que trazer ela para o nosso presença. Então, quando a gente vai orar, a gente cria esse oráculo, esse lugar que irradia como aquele ponto de luz que você relatou, né, no meio da guerra, no meio de um bombardeio, as pessoas orando ali, elas estavam simplesmente emanando, é sempre de dentro para fora, é nunca de fora para dentro. Quando as pessoas falam, vamos abrir o portal, mas nunca, sabe, é você que vai, a chave está aqui dentro, né, de você. Nós que somos, a gente tem que assumir essa identidade cósmica, a qual Jesus sempre nos falou para assumir. Né? É isso, é viver tudo que ele passou aqui pra gente, né? A gente tem que entender, a gente tem que entender, aprender e empreender, é sempre uma tríade, para justamente conseguir compartilhar e servir, porque automaticamente quando você faz, né, quando você se coloca nessa posição, você está trabalhando não só para você, mas para todos à sua volta. Então o servir, ele é automático, ele é inerente, uma coisa, sabe, automática, não tem que pensar, você simplesmente para e serve, não tem, sabe, já só de você se propor a fazer isso, você já está servindo de alguma forma. São muitos ensinamentos esses livros, são muito emocionantes mesmo. Tem partes que sai lágrima no seu olho mesmo, né? E por ressonância. Eu chorei demais, né? Nossa, a gente tem que beber água. Eu recomendo ler o livro bebendo água, porque o poder de desidratação desses livros é muito grande. Por isso que Ismaila, ela tinha essa ressonância diretamente com o alto, né? Porque ela vivia essa construção, né? Ela vivia essa receptividade, né? Dentro dela já era amor, né? Já era moral, já era tudo isso, né? Por isso que quando saía dos lábios o verbo, o sopro, né? O capítulo de você ter que fazer a higienização do estômago, né? Da boca, né? Tudo. Não é simplesmente só a questão material, mas é também, principalmente, a higienização do que está dentro de você, né? O que macula o homem, né? O que está no copo, né? Você não tem que lavar as mãos, não é simplesmente externa, né? Mas engraçado. Que macula. Edna, você me recordou uma história
do nosso Chico Xavier, que quando o André Luiz vai buscá-lo para fazer uma projeção astral, ele é avisado justamente para ficar de jejum por 24 horas. Se o Chico precisava ficar de jejum por 24 horas, imagina o que a gente não precisa de fazer. Né? Então, realmente, a gente tem que pensar, né, em toda a questão energética, em todo o ambiente no qual a gente está contido, né, porque a gente ressona com isso. O que a gente precisa de colocar para dentro para ressonar, né? Então, o que você coloca dentro de você é porque você está ressonando com aquilo ainda. Isso. Então, prestar atenção, né? O autoconhecimento é isso, a percepção das coisas que você vai colocando dentro de você, que você ressona. Justamente aquilo que você quer pôr para fora também. E dizem que os opostos se atraem, né? Mas é o contrário, né? São os semelhantes, né? Sim, hein, João? Né? Pura ressonância. Sintonia, né, João? Sintonia, isso mesmo. Não é, Cris? Não tem jeito, né? Emmanuel fala pra gente lá no Pensamento e Vida, né? Que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, não tem jeito. Se você achar que você vai fazer o mal, que você vai colher o oposto, que é o bem, ou que você vai atrair, ou que você vai viver o oposto, que seria o bem, é um ledo engano, um engano bem tolo. Pessoal, vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar? Não, só tenho que agradecer. Agradecer, foi maravilhoso hoje. É muito lindo mesmo. Esses capítulos são muito lindos. Então, também quero agradecer. Antes da gente terminar, né, como esse livro trata, né, de uma semana de trabalho, né, Emmanuel, o irmão Cris acabou de falar sobre servir, o Emmanuel também no Pensamento e Vida define o amor pra gente, dizendo que amar é acima de tudo serviço ao próximo. Então, vamos terminar mais uma vez com a oração de Francisco de Assis, né, para agradecer aqui por todo, né, esse arcabouço de conhecimento ao qual nós tivemos acesso. Agradeço muito aos meus dois amigos queridos por estarem aqui conosco mais uma vez. Maravilhoso. Então vamos lá. Meu Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão. Agradeço, meu Deus, pessoalmente, por esses dois amigos tão queridos que eu tive a oportunidade de encontrar, por todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. E nós entregamos, meu Deus, o estudo de hoje, coração do nosso amado Poverello de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Obrigada, Mestre, por tudo. Obrigada por tudo, viu? Obrigado, pessoal. De cura. São momentos de cura. Verdadeira terapia, verdadeiro tratamento de cura. Obrigada por tudo. Obrigado de coração. Obrigado vocês. Obrigado de coração e a todos que nos assistiram. Nosso eterno agradecimento. Fique com Deus. Até quinta-feira que vem. É verdade. Pessoal, quem perguntou aqui vai ficar salvo, sim, tá? A primeira parte já está salva. Esse aqui a gente vai fechar agora e já vai salvar. Gratidão. Gratidão, meu amor. Obrigada por tudo. Obrigada, gente.